Acontece que há muitas lendas, muitas versões, como a que apareceu o vinho do Porto, como a que não apareceu. Ora bem, eu tenho uma que o vinho do Porto, portanto, os ingleses chamam, diz que foi a Croft, que adicionavam brandy para o vinho ao passar o mar, com toda a razão, não desdobrar, não revoltear, e beneficiavam o vinho com as pipas com uma quantidade de brandy para ficar estável, uma espécie de mecha por causa de não entrar oxigênio. Mas eu contaram-me, eu tenho uma lenda que já no tempo dos descobrimentos, de 1500 e metade, logo na primeira metade do século XVI, que o vinho teria sido descoberto, como eu digo, por acaso, porque vocês sabem que os desterrados, as pessoas que cometiam crimes, as pessoas socialmente rejeitáveis, iam para as galés, iam para os barcos e, portanto, os capitães, as pessoas que comandavam os barcos, tinham necessidade de alcoolizar, de tentar, portanto, amenizar mais aquela chaga social que a pessoa sentia e ao mesmo tempo animar, porque era tormentas que passavam, tempestades, era fome, era frio, era doença, e portanto só aquela parte, as pessoas andarem meias dopadas é que conseguiam enfrentar meio ano, que demorava, as viagens demoravam 6 meses, meio ano de mar, digamos assim. Naquele tempo, para as doenças, eu também ainda me fui bafejado pela sorte ou não sorte dessa situação. Usava-se a aguardente vínica, chamada aguardente fina, para todas as moléstias, de à cabeça, de aos pés, inclusive ainda hoje até se esfregam as mazelas com a aguardente fina, pronto, à falta de álcool, que provavelmente será quase a mesma coisa. E então, como se usava isso, os capitães tinham nos barcos, para quando se aleijavam, para as infecções, para tudo, estas pipas com água grande fina, que eram os locais onde que armazenavam, naquela altura só havia vasilhas de madeira. E consta que um dia um capitão do barco, vendo o pessoal muito desanimado, adicionou um pouco de aguardente fina às bebidas para lhe dar mais força, para lhe dar mais capacidade física, para remar, para içar as velas, baixá-las, para enfrentar as dificuldades. E viu que realmente aquilo resultou. O pessoal andava mais enérgico, com mais astúcia, com mais pujança física. E o que é que ele faz? Ele vai e enche as vasilhas que tinha de aguardente fina, de aguardente vínica, enche as vasilhas, consegue fazer ali uma mistura e enche aquelas vasilhas que estavam em falso e as outras e faz ali duas pipas de vinho com aquele preparado. Não é? Acontece que ao passar o Equador, o vinho que é daqui, de um senhor aqui que no Alto Douro, era uma região que não tinha vinho, ou pouco tinha. Era só azeite, gado. Esta região do Alto Douro era proeminentemente de gado e de olival, a riqueza eram os olivais, né? Os grandes latifúndios eram de oliveiras. Havia nessa altura dois vinhos conhecidos, que era o de Lamego e o de Monção, já eram conhecidos na altura, mas mais tarde, por 1700. Mas Lisboa, as nossas terras do sul, Louras, portanto, Borba, esses vinhos do sul, dessas terras do sul, Lisboa chegou a ser a capital, o império da exportação do vinho, porque para todo o mundo, era um porto muito importante. Depois o Alto Douro foram-se plantando umas castas, nomeadamente a Toriga Nacional, em que um fulano ofereceu a produção dele para uma feitoria, lá um amigo, tinha uma feitoria no Brasil, naquela altura provavelmente já alguém tinha tomado conta de uma parte do terreno, que os reis às vezes davam a quem ia nas naus, a quem ia chegar as naus,
e levou aquela quantidade de vinho aqui do Alto Douro. E ao misturar-lhe a aguardente, o resto do vinho desdobrou, estragou-se ao contornar o Equador. E verificou que o vinho que levou ao aguardente não se estragou, como adquiriu um gosto diferente. Portanto, e diz-se que foi daí que começou, depois as quantidades foram afinadas ao longo dos tempos, as quantidades, uma pipa corresponde a 100 litros de aguardente, 110, por aí, mais coisa, menos coisa, por aí, e as quantidades foram afinadas. Acontece depois houve uma revolução, que toda a gente queria produzir vinho no Porto, toda a gente queria fazer, e viu-se que o corpo, o grau alcoólico não tem nada a ver com o corpo. O corpo das uvas, do vinho, é a parte que sustenta e que aguenta a quantidade de vinho, que joga muito bem entre elas. Há uns enzimas que entre elas funcionam muito bem. Se for um vinho com grau, mas com um corpo delgado, chamado vinhos delgados, a aguardente não pega na aguardente, a aguardente é muito forte para esses vinhos e então destabilizam-os, não ficam iguais. E então nessa altura toda a gente começou a fazer vinho do Porto, e então o primeiro carregamento, os ingleses, nós devemos, às vezes nós falamos com os ingleses, assim, mas nós devemos a exportação e o nome do vinho do Porto realmente aos ingleses. Porquê que os ingleses começaram a exportar o nosso vinho? Os ingleses exportavam os vinhos de França. Bordeaux, aquelas champanhas vinham tudo de França. Acontece que França e Inglaterra desde sempre rivalizaram sempre um bocado, havia guerras entre eles e tal. E então os grandes comerciantes de vinhos viraram-se para Portugal e começaram a levar vinhos de mesa para lá. Acontece que por essa altura eles dizem que foram eles, nós dizemos que fomos nós, também não interessa. Acontece que eles começaram a exportar grandes quantidades de vinho, fizeram as feitorias no Porto, houve grandes mortes, grandes confrontos ao longo dos tempos, como ainda continua a haver agora de conflituagem, porque umas vezes dá mais dinheiro, outras vezes dá menos dinheiro, mas consta-se que o primeiro carregamento, assim, digno de referência, ou que está referenciado, foi para a Inglaterra com em 1768, 400 e qualquer coisa pipas, que foram para lá, e passados uns anos mais tarde já estavam nas 18.000, 13.000 pipas. Portanto foi uma expansão astronómica, e é isso que lhe devemos a ele. Houve depois, claro que houve mais tarde, por causa de toda a gente querer produzir vinho no Porto, constou-se que realmente as uvas da região do Alto Douro eram umas uvas com um carisma, e as castas, claro, com um carisma diferente. O Marquês de Pombal, também na segunda metade do século XVIII, também fez a região marcada, portanto estabilizou que só a partir dessa região marcada que se poderia fazer vinho no Porto, para se acabar com essas misturas e não tirar qualidade ao produto final. E a partir daí as coisas começaram a tomar o seu rumo normal, começou a haver agora há uma quantidade exorbitante de vinhas, os monotórios que havia começaram-se a encher, estas montanhas estão todas cheias de vinho, cheias de videiras. Houve depois, também no século XVIII, nos meados, também a filoxera, que era um inseto que se metia no miolo das vinhas e que as corroía por dentro, e houve a extinção quase completa. Um engenheiro francês, depois, e mais a Dona Antónia, a Ferreirinha, do nome vulgo Ferreirinha, começaram a trazer videiras americanas e a enxertar videiras americanas, e então a filoxera, que eram imunes à filoxera, e tornou-se a repovoar tudo. A história do vinho do Porto, sem dúvida, é acompanhada também pelo Caixão da Valeira, aqui do meu nobre concelho, que eu gosto muito do meu concelho, da minha terra. Um concelho nobre, é um concelho com fundamento do maior concelho, do antigo concelho que nós dizemos, com os foral que temos, da pátria, ainda muito anterior à pátria, não é? Muito anterior. Dizia eu que a história do vinho vem associada um bocado aqui do Porto, aqui à Valeira, que tinha lá um caixão,
que agora está submerso e foi demolido, primeiro pela Dona Maria. Antes da Dona Maria já tinham feito alguns progressos, mas depois da Dona Maria acabou, mas nunca ficou um terreno, nunca ficou um sítio com que a navegabilidade da altura fosse feita com segurança, e principalmente no inverno, quando se fazia o transporte dos vinhos, onde é que o Barão de Forrester morreu, mais a Dona Antónia, que não foi salva pelo vestido, embora o vestido tivesse influência, mas foi o Cavacas, que era um pescador, um mendigo, que pescava naquela pesqueira que havia ali, onde o rio fazia realmente aquele caixão, eles com os cestos agarravam os peixes, porque não havia, os peixes não passavam para cima nem para baixo. E encontrava-se ali quando o barco de Dona Antónia do Vesúvio para a Régua, iam jantar à Régua, e se virou, e ele realmente conseguiu salvar a Dona Antónia e um filho, um não filho, que era filho do segundo marido, e então ela até lhe disse que lhe dava qualquer coisa, mas ele nem percebeu o que era, que foi, portanto, uma vez foi lá à Régua para nem deixar entrar. Portanto, são outras histórias. Mas o vinho do Porto está um bocado associado aqui à nossa zona, a este infeliz infortúnio do Barão de Forrester, que já trazia mergulhadores da altura a fazer a cartografia do leito do rio. Hoje o rio deixou de ser um transporte, era a única transporte que tínhamos os vinhos e outras coisas, ia tudo para o rio. Deixou de ter o transporte. Hoje o nosso Rio Douro é um rio eminentemente turístico. A partir de 1990 ficou navegável em quase toda a sua extensão, pelo menos até o Pocinho, e do Pocinho até a Barca d'Alva não estou preciso, não sei precisar se também está a navegar, mas suponho que sim. E, no entanto, esta nossa região de pessoas fortes, firmes, de pessoas trabalhadoras, aguerridas, que perpetua o vinho no Porto e luta com afinco para este que seja cada vez melhor e cada vez mais forte, e que a nossa região, que tanto tem dado à história do nosso país, que é daqui que sai o postal do nosso país, sai aqui da região de Trás-os-Montes, de Trás-os-Montes e Aldouro, que no fundo são duas regiões que ficam emparelhadas, e enche de orgulho todos aqueles que fazem para que este néctar, este licor, este precioso licor, consiga levar-nos ao mundo. E hoje despeço-me, dia 6 de outubro, despeço-me com estas três homenagens ao vinho, com estas duas relíquias realmente de vinho do Porto. Muito obrigado, foi um gosto mais uma vez fazer este vídeo. Com licença.